Oi, professora. Hoje eu e meu grupo vamos apresentar o trabalho de Lógica Fuzzy, que é referente à terceira unidade da cadeira de Lógica. Nosso grupo é formado por Ana Gabriele, Lil Camilo, Ana Clara, José Ítalo e Micael Bruno. Nosso trabalho, vamos passar por três objetivos, que é compreender os fundamentos da Lógica Fuzzy, aplicação da Lógica Fuzzy no nosso dia a dia e analisar exemplos reais e aplicação da Lógica Fuzzy. Nosso trabalho foi dividido em 5 tópicos, que vai ser a introdução da lógica fuzzy, fundamentos teóricos, formação e modelagem com lógica fuzzy, exemplos e aplicações reais da lógica fuzzy e vantagens e desvantagens da lógica fuzzy. Bom, e para começar, eu vou falar um pouco sobre o que é a lógica fuzzy. A lógica fuzzy é uma forma de raciocínio que se difere da lógica tradicional, porque ela permite que você trabalhe com valores intermediários, sem ser necessariamente o verdadeiro e falso, o zero e um que a lógica clássica trabalha. A lógica fuzzy permite respostas como mais ou menos, parcialmente, quase, e isso torna ela muito mais próxima da maneira como nós, humanos, pensamos e expressamos no dia a dia. Um exemplo prático é a forma como avaliamos a temperatura, como está aí no slide. Para a lógica clássica, 28 graus poderia ser classificado como quente ou não quente, quente ou frio, sem meio termo. Já na lógica fuzzy, essa mesma temperatura pode ser interpretada como 60% quente, 40% frio, é, o que reflete uma melhor realidade, o que ele mostra melhor a, a situação. Essa diferença se dá porque na lógica booleana uma afirmação só pode ser verdadeira ou falsa. Já na fuzzy ela tem valores intermediários entre 0 e 1, permitindo dizer que está 0,8 quente, ou seja, 80% quente, por exemplo. Isso é essencial em situações que exigem uma nuance como linguagem natural ou o comportamento humano. É, a lógica fuzzy ela foi proposta em 1965 pelo cientista Lotfi Zadeh, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e ele percebeu que a lógica tradicional era limitada para lidar com informações imprecisas e subjetivas, coisas que podem variar, como aquelas que usamos frequentemente na vida cotidiana. E a partir disso ele criou a lógica fuzzy, como uma alternativa que permitisse aos computadores processar esse tipo de incerteza de uma maneira mais humana, mais precisa. E aí, por que isso é importante? A lógica fuzzy, ela permite que os sistemas computacionais tomem decisões mais realistas e adaptáveis. É, ela se apresenta em diversas tecnologias modernas, como no ar-condicionado, por exemplo, que pode usar essa lógica que eu citei agora há pouco, do um pouco quente e um pouco frio, em câmeras com foco automático, sistemas de diagnóstico médico, veículos autônomos e muito mais. Em todos esses casos, ela pode ajudar a lidar com melhor com a complexidade do mundo real, onde nem sempre as respostas vão ser tão exatas quanto 0 e 1, sim ou não, como são tratadas na lógica clássica. E nesse slide aí, imagino que está aqui embaixo, tá um pouco da ilustração do que eu falei, tá o Lotfi Zadeh, que foi o cara que propôs a lógica fuzzy, e meio que um resumo do que eu falei, que é justamente que ela foi desenvolvida na Califórnia, na Universidade de Berkeley, é, que ela representa incerteza na computação, que ela é útil para trazer itens mais próximos à aplicação do dia a dia para a computação, e aí as aplicações, pode ser controle de sistemas, linguagem computacional, inteligência artificial, e é isso. Bom, retomando um pouco o que o Mikael falou sobre a importância da lógica fuzzy, a gente tem que ela tem um raciocínio mais realista e flexível, e ela ajuda os sistemas computacionais a lidarem com a complexidade do mundo real. E retomando também, isso é usado em ar-condicionado inteligente, câmeras automáticas, diagnóstico médico, autônomos, entre outros. E agora a gente vai falar sobre alguns conceitos básicos da lógica fuzzy. Bom, vamos falar um pouco sobre graus de pertinência e conjuntos fuzzy. Bom, vamos usar como primeiro parâmetro um exemplo, que é a temperatura está quente. Bom, os conjuntos fuzzy, eles têm esse agrupamento, os elementos eles podem pertencer ou não, e ele tem o grau de pertinência, que é um valor em que fica entre 0 e 1,
que indica o quanto um elemento ele pertence a um conjunto ou não, ou seja, o quanto um elemento ele está de acordo com aquele grau de pertinência ou não. Por exemplo, se a gente tem que temperatura é quente, que a temperatura está quente, sendo, se a gente disser, a gente vai estabelecer alguns parâmetros, digamos assim. 35 graus Celsius seria um grau de pertinência 1.0, significando que a temperatura está quente. Então, isso traduzido significaria que isso é verdade, que essa temperatura de fato está muito quente. Se a gente tiver que 25 graus está quente, a gente pode dizer que esse grau de pertinência não é tão verdade assim. Ele aí assumiria um valor de 0,5. Ou seja, quanto mais próximo de 1, mais aquilo é verdade, e quanto menos próximo de 0, menos aquilo é verdade. E esses valores vão oscilar entre 0 e 1. Bom, a lógica fuzzy, ela vai aproximar como os seres humanos pensam e se comunicam dos sistemas computacionais mais intuitivos. Ela usa muitos termos linguísticos como alto, baixo, quente, frio, lento, rápido. Também modificadores como muito, pouco, mais ou menos, vários, a maioria e alguns. Bom, agora falando um pouco sobre operações com conjunto fuzzy. A lógica fuzzy, ela, assim como a lógica clássica, ela vai ter algumas operações fundamentais. E aí a gente vai ter aqui essas 3 operações, que vai ser conjunção, que vai ser uma interseção entre 2 condições. A gente vai ter a negação, que ela vai meio que inverter o grau de pertinência. E a gente tem a disjunção, que vai ser a união de 2 condições. E para cada uma dessas operações, a gente vai ter uma fórmula. Bom, falando sobre a conjunção, que vai ser a interseção entre 2 condições. A fórmula é que a gente vai pegar um grau de pertinência e outro grau de pertinência, vão ser 2, ele vai assumir esses valores x e y, e a gente vai pegar o menor valor entre eles dois, como está aqui na fórmula, que é e fuzzy x e y igual ao mínimo entre esse x e esse y. E como exemplo, a gente tem se Alice é alta, sendo essa afirmação com um grau de pertinência 0,6 para uma pessoa ser alta, e rápida, sendo essa afirmação um valor de 0,8 para a afirmação de que uma pessoa é rápida. Então, Alice é alta e rápida, vai ser um grau de pertinência 0,6, porque a gente vai pegar o valor mínimo entre essas 2 condições. Já para negação, a gente vai precisar inverter o grau de pertinência, sendo a fórmula vai ser não fuzzy de x, sendo esse x o grau de pertinência daquela afirmação, 1 menos o valor de x. Por exemplo, sendo um parâmetro sobre alguém ser alto, se você disser se alguém é alto, um grau 0,7, então não é alto, terá um grau 0,3 de pertinência, sendo isso vindo da fórmula, que é 1 menos o valor de pertinência nesse caso, que vai ser 0,7. E aí, a gente tem a disjunção, que vai representar a união dessas 2 condições, sendo a fórmula o fuzzy x e y igual ao valor máximo da relação entre esses 2 valores. Por exemplo, se Bob é simpático, o grau de pertinência é 0,4, ou educado, 0,9, então Bob é simpático ou educado vai ser o valor 0,9, porque entre 0,4 e 0,9, 0,9 é o maior. E aqui a gente tem, falando sobre os graus de pertinência de forma mais isolada, e aí a gente vai repetir isso aqui, que nos conjuntos fuzzy, os elementos eles não pertencem de forma absoluta. Por exemplo, isso é 100% verdade ou isso é 100% falso. Em vez disso, a gente vai usar os graus de pertinência, que vão de 0 a 1, para indicar o quanto o elemento pertence àquele conjunto, que pode ser altura, velocidade, temperatura, entre outros, ou não. E aqui a gente tem um exemplo, que seria Carlos é alto. Se o grau de pertinência, que vai ser representado por essa letra grega, for 1, isso aí seria que Carlos é totalmente alto. Se o grau de pertinência for 0,75, Carlos é parcialmente baixo. E se for 0, então Carlos não é alto. Então a gente pode interpretar esses graus, que no caso, quando o valor for igual a 1, esse elemento vai pertencer totalmente ao conjunto.
quando for 0, ele não pertence ao conjunto, e se for um valor entre 0 e 1, ele vai pertencer parcialmente ao conjunto. Então, a gente tem esse exemplo aqui para Bob ser alto. Esse valor para Bob vai ser 0,75. Então, ele é alto, mas ele não é tão alto. Ele vai ser ali parcialmente alto, um pouco alto. E quanto maior o grau de pertinência, maior vai ser a verdade da sentença. Aqui a gente tem algumas operações entre os conjuntos fuzzy, basicamente que eu já falei, só que sem as partes escritas, né? Então, só revisando mesmo, união, interseção. E aqui a gente tem revisando de novo, e pode passar. Bom, sobre o conceito matemático de lógica fuzzy, a gente vai bater muito sobre conjuntos fuzzy. E o que é? Um conjunto fuzzy é um grupo onde os elementos podem pertencer parcialmente com um grau de pertinência entre 0 e 1, ao invés de simplesmente pertencer ou não, como já foi falado. Bom, a definição formal, como dá para ver aí no slide, o A representa um conjunto, como frio, quente, morno. O X é o universo do discurso. E a fórmula é o grau de pertinência de X do elemento ao conjunto A. Sobre funções de pertinência, elas são a representação gráfica dos dados que a gente recebe com os conjuntos fuzzy. E a gente tem duas principais, que são a função triangular, onde a informação atinge um pico de dados, e a trapezoidal, que ela se mantém estável de um ponto e ela pode ou descer ou subir, mas ela se mantém estável até um ponto. E nisso a gente tem o gráfico de uma função que representa uma função triangular e trapezoidal. Bom, uma pessoa ela é considerada jovem desde os 0 anos dela até os 18. A partir daí, ela já começa a se tornar um adulto, mas ela também não é completamente adulta, entendeu? Ela é uma pessoa que ela ainda é considerada jovem, mas ela também não é mais tão jovem. A gente é considerado adulto, basicamente, quando a gente chega num pico de 40 anos, que a gente já atinge uma maturidade maior. E a partir dos 40, a gente pode não ser idoso, mas a gente está mais perto dos 60 do que dos 18. Ou seja, a gente começa a decair do adulto até chegar num ponto de idoso, e daí a gente se mantém idoso até o final da nossa vida. Sobre o sistema de inferências, fuzzy, é um sistema onde as tomadas de decisão são tomadas basicamente com termos linguísticos, são regras linguísticas, como o Gabi já explicou na parte dela. Se, então, e aí a gente gera respostas adaptáveis e mais realísticas, como se a temperatura é alta e a umidade é baixa, então a velocidade do ventilador é forte. Sobre fusificação, é um processo de converter valores reais em valores fuzzy, que são representados pelos graus de pertinências. Nisso a gente transforma esses dados como uma temperatura medida de 28 graus. E nisso a gente define ela em conjuntos, como frio, quente e morno. Essa temperatura de 28 graus pode ser quente com um grau de 0,7 e morna num grau de 0,3. Isso significa que ela é parcialmente quente, ela é parcialmente morna, na verdade, entendeu? Ela não é quente, mas ela também não é tão fria, ela é morna. Sobre as regras de inferência ou regras fuzzy, é o processo de aplicar regras lógicas fuzzy para a tomada de decisões. E a gente usa os operadores, como o Gabi já citou, e, que é o mínimo, ou o máximo, e não, que é basicamente inverte o complemento. Bom, as etapas da fusificação são definir um universo de discurso, basicamente, exemplo, uma temperatura de 0 a 50 graus. Depois a gente define conjuntos fuzzies e variáveis linguísticas, como frio, quente e morno. E, por fim, a gente calcula os graus de pertinência, como eu já dei um exemplo no slide anterior. E nisso a gente parte para a defusificação. Bom, o processo de defusificação é quando a gente transforma os graus de pertinência fuzzy em um valor real. É basicamente um processamento onde o sistema gera uma saída mais real, para agir no mundo real mesmo, entendeu? É preciso converter essa saída num valor numérico preciso. E nisso a gente tem 3 principais formas de fazer isso. O centro de gravidade, que é a gente calcular o centro de massa da área fuzzy, e é o mais preciso, só que ele é o mais lento.
a máxima altura, onde a gente escolhe um valor de maior grau de pertinência, que é um método mais rápido, mas pode ser menos estável, e a média dos máximos, onde a gente faz uma média entre os pontos de máxima pertinência e a gente tenta equilibrar a precisão e o desempenho. Basicamente é isso que a gente faz com esses 3 principais métodos. A gente transforma eles em dados reais e valores lógicos. Bom, professora, como que a gente viu nas apresentações anteriores, a lógica fuzzy ela é uma técnica matemática que ela é feita para tratar as incertezas, as indecisões de dados, né? E a gente trouxe aqui algumas aplicações, algumas curiosidades, onde que a lógica fuzzy ela está presente. A gente trouxe aqui em sistemas embarcados e previsão do tempo e padrões. E como já foi dito as 2 vezes aqui sobre os ar-condicionados têm as aplicações da lógica fuzzy para poder fazer a utilização da regulamentação da temperatura de forma mais confortável para o usuário. A lógica fuzzy ela trata entradas como um pouco frio ou um pouco quente, como que são dados são imprecisos, né? Como que ela vai entender que é algo um pouco quente ou um pouco frio. Então essa lógica fuzzy está lá para poder interpretar melhor essa vontade do cliente ou do usuário, no caso, né? E na previsão do tempo e padrões, a gente tem aqui que ela é aplicada de forma diferente na parte na meteorologia, que ela é feita para poder interpretar dados do clima, como velocidade do vento, umidade, entre outros fatores, para ter uma previsão mais precisa do tempo. Como que a gente trouxe aqui um exemplo aqui na Agência Meteorológica do Japão, que eles utilizam lá para ter um resultado mais preciso devido aos grandes desastres naturais que acontecem no Japão devido a fortes chuvas e etc. A gente trouxe aqui também o ar-condicionado da Fujitsu e o câmbio da BMW, que utiliza a lógica fuzzy em suas marchas dos seus veículos, para poder trazer também um veículo mais configurado, mais personalizado ao controle do seu cliente, né? Eles pegam vários parâmetros como o jeito que a pessoa dirige, a velocidade, a condição da estrada, entre outros fatores, para conseguir fazer uma personalização melhor do veículo ao conforto do cliente, né, do usuário. Além disso, a lógica fuzzy é utilizada na IA, robótica e em alguns jogos digitais. Nas IAs, ela é utilizada, como a gente trouxe aqui de exemplo, em inteligências artificiais que estão lá em prontidão para auxiliar aos médicos em alguns hospitais. Essas IAs elas têm a lógica fuzzy aplicada para poder fazer a interpretação de alguns dados de alguns pacientes que os médicos colocam. No caso, se um paciente estiver sentindo uma dor moderada ou um cansaço leve, a lógica fuzzy está lá para interpretar esses dados e conseguir fazer alguns diagnósticos possíveis para o médico poder ter uma noção e poder fazer um diagnóstico final para esse paciente. E também na robótica ela é utilizada em alguns robôs, como a gente trouxe aqui o Roomba, que esse robô ele é um robô de limpeza da uma empresa americana chamada iRobot. Esse robô ele é aplicado essa lógica fuzzy para ele fazer interpretar o cenário em si, o ambiente onde que ele está, como o tipo de sujeira, a quantidade, os obstáculos naquele local onde que ele está, para assim fazer uma personalização e uma melhor eficiência na sua ação, na sua limpeza. Isso consegue ajudar bastante esse robô a poder trazer uma melhor experiência para o seu dono, o seu usuário. E em jogos digitais, a gente tem alguns exemplos que a gente trouxe aqui, que é o The Sims, que é uma franquia muito famosa, e o Need for Speed. Que no The Sims, a lógica fuzzy ela está nos non-playable characters, que são os NPCs, que no The Sims é um jogo que ele é um simulador de vida real. Então, para poder trazer uma imersão melhor para o usuário, o estúdio, o desenvolvedora no caso, decidiu colocar essa lógica fuzzy para poder fazer com que esses NPCs tenham uma interpretação melhor dos sentimentos, das emoções, e com isso, com essa interpretação desses sentimentos e emoções, esses NPCs poderem gerar algum comportamento único, algo mais humanizado para causar uma experiência melhor para o jogador. No Need for Speed, eles têm essa IA para poder deixar o jogo mais desafiador, que é um jogo de corrida. Então, o jogo vai se adaptando conforme o desempenho do jogador. E com isso, a gente vai trazer mais 2 agora. E mais algumas curiosidades. Em algumas cidades pelo mundo, como a gente trouxe aqui, que é em Barcelona. Em Barcelona,
os semáforos lá nas cidades têm a lógica fuse aplicada para fazer um gerenciamento melhor do tráfego, tanto de pedestres como dos veículos. Que com essa lógica lá aplicada, eles conseguem fazer um controle bem melhor com o fluxo dos veículos passando, vai redirecionando a algumas outras ruas, outras pistas, outras entradas, e da mesma forma com os pedestres. E por último, ela também é aplicada, uma curiosidade que a gente trouxe, em algumas empresas de energia sustentáveis, como a GE Renewable, que ela utiliza a lógica fuse para poder fazer uma melhor regulamentação e configuração dos seus geradores de energia, que conforme está aqui falando ali, que eles utilizam contra turbinas eólicas e também alguns painéis solares. Para poder, tipo, quando tiver muita nuvens no céu, automaticamente com o algoritmo, com a lógica fuse, vai poder interpretar o ambiente e poder fazer uma regulamentação melhor dos painéis solares. Da mesma forma que as turbinas eólicas, quando o vento está muito forte ou muito fraco, o algoritmo interpreta, faz a autorregulamentação dos geradores para ter uma melhor potência de geração de energia. E com isso, a gente dá para perceber que em vários setores, vários mercados, em vários cenários diferentes, a lógica fuse está presente no nosso cotidiano. E foi essas curiosidades que a gente colocou no nosso grupo e essas aplicações. E por fim, para terminar nosso trabalho, vamos falar as vantagens e desvantagens da lógica fuzzy. E para terminar com algo bom, vamos começar falando das desvantagens. Eu trouxe 3, que é a dificuldade na definição das regras, a dependência do conhecimento do especialista e a falta de padronização. A dificuldade na definição de regras é difícil por conta que vai depender muito do referencial que você vai estar usando. Pois algo quente pode ser quente dependendo da região. Por exemplo, um clima quente. O que nós do Nordeste chamamos quente pode não ser quente para alguém da África, por exemplo. Por isso que é difícil definir uma regra, pois vai depender sempre do referencial que você vai estar utilizando. E depende muito da situação. Outra é a dependência do conhecimento especialista, pois é algo que não é todo mundo que sabe fazer. Vai ser muito complicado e complexo, e geralmente precisa de um especialista que tenha um bom tempo de prática já na área. E, por fim, a falta de padronização, pois, como eu falei, cada um vai depender do seu referencial, e cada caso é um caso. E para terminar com coisa boa, vamos falar as vantagens, que eu trouxe 3 também, que é a flexibilidade do raciocínio, pois, como já foi falado pelo pessoal, é algo que se aproxima mais do raciocínio e da vivência humana, da realidade. Pois pode usar aproximações como mais ou menos, ou um pouco, ou depende, é algo não exato e necessário. O segundo é a melhor performance em ambientes reais, por ser utilizado dados imprecisos, dados que dependem de aproximações. É mais fácil de aplicar em ambientes reais, pois nem sempre o ambiente real vai ser algo correto, algo específico. E, por fim, a tomar a decisão suave e gradual. Em vez de você sempre usar algo sim ou não, ou 880, como eu trouxe como exemplo, a lógica fuzzy pode permitir escolhas intermediárias. Por exemplo, um funcionário, ele não deve... está certo que no contrato que ele tem que trabalhar 8 horas, mas ele passou mal e ele pode sair antes ou pode sair depois, e isso ele pode compensar depois. E outros exemplos que eu vou não falar para terminar o vídeo, que já está muito longo. E isso evita mudanças bruscas nesse sistema de controle, tornando a resposta mais estável e de melhor manutenção e entendimento dentro da vivência do dia a dia e da vivência humana. Então, o trabalho foi esse. Obrigado pela atenção, obrigado por ministrar a nossa disciplina, por ter tanta atenção e paciência conosco esse período. E é isso, e valeu! Tchau, professora. Tchau. Tchau.